Claudinei, boa noite. Parabéns aí pela vitória, né? Eu queria que você analisasse, avaliasse também, explicasse as tuas escolhas hoje nas mudanças do time, né? Principalmente no meio-campo, com a entrada do Denner ao lado do Nares ali. O que é que você pensou? Se você acha que faltou intensidade no primeiro tempo ao time jogada pelos lados. E em relação ao Nares, como você viu a apresentação dele em campo hoje? Boa noite. Boa noite a todos. Feliz com a vitória, né? Eu acho que uma vitória construída, né? Não ganhamos por acaso, ganhamos porque buscamos o gol o tempo todo. Com relação às escolhas, a gente vem de 3 jogos aí, pelo menos, independente do resultado, 3 jogos com mais posse de bola, mais finalizações, né? Sendo uma equipe que busca o resultado o tempo todo, jogando num formato, né? E a saída do Fabinho, o Fabinho é um jogador não só pela qualidade, mas pela dinâmica de jogo, característica dele, né? Então, o jogador que a gente tinha mais próximo de característica do Fabinho, de conseguir dar essa intensidade, de conseguir ter essa dinâmica, é o Denner, né? Então a gente optou pelo Denner para não mudar, apesar do Denner ser canhoto, o Fabinho destro, mas a gente optou pelo Denner por esse motivo, né? A gente manter mais ou menos a estrutura, um cara que ajuda na marcação, a gente está jogando praticamente com 3 homens na frente ali, né? O Giovani, o Love e o Kaique por dentro, né? Então a gente optou por ter esses jogadores que conseguem ocupar rápido o espaço, né? Quando você perde a bola, você está com uma linha de 3, uma de 4, uma de 3 só, então tem que ter jogadores intensos que cheguem logo para fazer as coberturas do lado do campo. Então a escolha foi por isso, né? Não acho que faltou intensidade no primeiro tempo, a gente talvez pudesse ter jogado um pouquinho mais pelo lado, né? Poderíamos ter jogado, aí faltou regular um pouquinho a altura dos laterais, né? Em algum momento a gente estava fazendo uma saída de 4, que a gente fala, né? Com 4, com os 2 zagueiros laterais, os laterais estavam espetando muito, em algum momento o lateral não estava dando linha de passe. Em alguns momentos o lateral deu linha de passe, caso o Eduardo não recebeu passe para a gente progredir pelo lado, né? Então a gente começou a achar passe por dentro, até com uma certa facilidade no começo do jogo. Depois a Chapecoense bloqueou o centro do campo, a gente deveria ter jogado um pouquinho mais pela lateral, foi o que eu pedi no intervalo para eles, uma correção que a gente fez no intervalo. A gente tem falado aqui que o futebol não tem tempo técnico, né? Apesar de ser um esporte com um tamanho de campo muito maior que o futsal, que outros esportes de quadra, e a gente não tem um tempo técnico para organizar a equipe. Eu acho que isso aí acaba ficando contra o espetáculo, né? Contra a melhor qualidade do jogo. Com relação ao Nares, cara, assim, eu respeito a opinião de todos, não vou comentar a opinião de ninguém, né? A opinião cada um tem a sua, a gente não comenta a opinião. Agora o Nares é um jogador que, na minha concepção, elevou um pouquinho até o nível da equipe em termos de jogo. Aí o Nares erra um passe, mas ele acerta 4, né? Um jogador, se for fazer estatística de passes vencedores do Nares, é muito alta, né? Ele dá aquele passe que rompe a primeira linha, já acerta, já acha o companheiro. E quem arrisca mais, erra mais também, né? Se o Nares fosse um volante que fica tocando a bola de um zagueiro para o outro, atrasando a bola para o goleiro, ele não ia errar nenhum passe o jogo inteiro. Jogo que joga para frente, na minha opinião, não só a minha opinião, né? Quem vive o dia a dia lá, a gente comenta bastante com o Jorge, com o próprio Augusto, que está sempre nas viagens, os atletas, a comissão técnica, a gente sempre conversando. Eu acho que todos, assim, concordam que o Nares tem tido uma regularidade boa. É lógico que o torcedor pesa ele ter perdido a bola no gol, na derrota que nós sofremos. O torcedor vem com esse retrospecto negativo do jogador e já começa o jogo cobrando o jogador. O primeiro errou um passe no começo do jogo, mas também não se abalou, continuou tentando acertar os passes, enfim. Tem todo o apoio do elenco, da comissão técnica, independente se vai ser titular ou não, ele está com suspenso no próximo jogo. Mas é um cara que já jogou de lateral direito, não sei se vocês lembram, o jogo que a primeira vitória aqui, ele se pôs a jogar de lateral direito, fez um bom jogo, colaborou com a vitória. Então, assim, com todos os atletas, tem toda a nossa credibilidade, tem todo o nosso apoio e tem a importância, ele sabe da importância dele no processo. Então, acho que é isso, eu acho que eu respondi todas as suas perguntas, né? A gente está feliz com a vitória mas volto a falar, respeito a opinião de todos, não vou comentar a opinião de ninguém, só tenho que falar para vocês o que acontece no dia a dia, que é o que me cabe. Claudinei, boa noite. Hoje é correto afirmar que foi uma vitória com o dedo do técnico, e eu queria que você pudesse falar sobre os novos reforços, né? Você tem colocado todos para jogar. Hoje a maior novidade é o Denis, né, que teve a sua primeira chance no time. Então, obrigado. Eu acho que assim, a gente está ali para fazer as trocas no momento que a gente acha adequado, e às vezes não é o time que começa o jogo que ganha, é o que termina, né? Mas o que começou o jogo construiu até aquele momento uma situação para a gente poder mudar o panorama do jogo. Então, pelo fato de a gente estar jogando com 2 noves ali, né, e sem jogadores de beirada, a Chape começou a se preocupar muito com o jogo interno. Aí quando você bota 2 extremas, você abre o jogo, surpreende o adversário no primeiro momento, tanto que a gente fez o gol logo após. Mas assim, o mérito é dos atletas, eu só coloquei para jogar e eles entraram se dedicaram, né? Eu não quero
Não tem o dedo do técnico, não, o dedo é deles, né? O pé deles que botou a bola para dentro, é o pé deles, a perna deles que corre. A gente só procura direcionar e orientar e fazer as melhores escolhas, né? Tem gente que às vezes julga que a escolha foi errada e que não era aquilo para ser feito. E às vezes o jogo mostra que é, né? E a gente sabe que o que pauta muito é o resultado final, né? A gente pode fazer a mesma substituição daqui a 2, 3 jogos, o resultado não ser o mesmo, e aí vai falar que mexeu errado. Então, é ter equilíbrio, né? Não se achar que o resultado é porque eu sou o melhor treinador do mundo. Não, fiz o meu trabalho, analisei o adversário, dou treino para todos, dou atenção para todos, a mesma atenção que o Wagner Love, o Kaique tem, o Coutinho tem também, às vezes até um pouquinho mais, porque, por exemplo, amanhã o Wagner e o Kaique não treinam, o Coutinho vai treinar, e a gente vai pegar depois do treino, se ele quiser fazer um trabalho de complemento de finalização, ele vai fazer, né? Então, a mesma atenção que a gente dá para um, a gente dá para todos. E penso que a vitória poderia ser mais tranquila, mas perdemos o jogador expulso, né? Eu acho que não tem que questionar a expulsão, o VAR está ali para ver. E aí ficou um pouquinho mais dramático, até por característica, a gente não tinha jogador que fizessem volante. Não tínhamos um cara para botar ali, para fazer duas linhas de 4 e 1. No momento a gente botou o Wanderson, ele teve dificuldade, a gente acabou baixando o Coutinho no final, até para a questão do jogo aéreo, para tentar segurar o resultado. Talvez tivesse ficado 11 contra 11, a gente não tivesse sofrido tanto no final do jogo. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. Professor, especialmente contra o Tombense hoje, foi perceptível o Wagner um tanto mais distante daquela zona de finalização do último terço de campo, ele sendo muito participativo, né? Especial nesse momento de construção. É algo trabalhado por vocês, é algo instintivo, é algo percebido pelo jogador que é bem experiente e que ele percebe e executa durante a partida. E um outro ponto, o senhor hoje teve que substituir o alemão, saiu ali, sofreu uma pancada e provavelmente no próximo jogo terá o retorno do Thierry. Queria que o senhor pudesse falar sobre essa questão, a importância de uma possível volta do capitão da equipe e um pilar do elenco também. Obrigado. Obrigado, boa noite. Então, em primeiro lugar, a questão do Wagner. Você está falando de 2 jogos onde o adversário joga com 3 volantes ali por dentro, né, com uma trinca. Geralmente, quando se joga, né, com esse formato aqui, você tem mais espaço nas costas dos médios aqui, que a gente fala, eu falo, né, na costela do volante adversário, aqui do lado do volante adversário, é onde está o espaço para jogar. Então, o Wagner e o Kaique se alternam, né? Um sai para receber a bola e o outro ataca a profundidade. Então, fica um lado a lado com o Giovani, outro mais fixo na área, eles vão revezando. No final do jogo, quando eu coloco o Coutinho, o Facundo e o Wanderson, o Wagner virou um 10. Aí ele é para jogar como um 10, como um meia mesmo, para sair mais da área. E aí, lógico, que a gente faz 1-0, a gente orienta o Coutinho que está mais descansado, na hora que perdesse a bola ele vinha marcar, e na hora que roubasse a bola ele ajudava na fase ofensiva, a gente deixou o Wagner um pouquinho mais fora da marcação. Mas a ideia é essa, é quando a gente tem esse jogo interno, não sei se você lembra uma jogada que teve no primeiro tempo, que a bola entra no Wagner, ele vai no Juba para ele cruzar, então é o jogo dentro e fora que a gente gosta de fazer e está tentando fazer, né, aqui no esporte, com movimentação, a gente não está fazendo um jogo posicional, é um jogo de movimentação no último terço, ali dentro do campo do adversário. E aí o Wagner e o Kaique são jogadores que têm aquele primeiro toque na bola deles é bom, o primeiro contato que eles dominam bem para passar, assim como o Giovani, né, o Juba também tem se revelado um jogador importante nesse entrelinhas aí. E a gente está apostando nisso aí, eu acho que o formato por enquanto é esse, a gente em algum momento achar que tem que mudar o formato para ganhar os jogos, é o que eu falei. A gente veio aqui para tentar ganhar o máximo de jogos que a gente puder até o final da competição, né? E não vim aqui para falar, vou fazer do jeito que eu gosto, que eu estou acostumado, até porque eu não vinha jogando no Losango e a gente está jogando no Losango aqui no esporte, porque eu acho que é a melhor maneira de vencer. Se amanhã eu achar que a melhor maneira de vencer é num 4-3-3 com 2 caras abertos, eu vou fazer, né? E os atletas vão entender, e quem entrar em campo vai correr, e quem entrar depois vai se dedicar também. O Thierry, desculpa. A questão do alemão, o alemão saiu com cãibra, não foi lesão, né? Ele teve cãibra, pelo que ele falou para mim. O Thierry volta a treinar com o grupo possivelmente no sábado, né? E é uma coisa, eu acho muito prematura a gente pensar nele como titular para o jogo de terça-feira, até sob pena da gente perder o Thierry para o resto do campeonato, né? Então acho que o alemão tem feito jogos consistentes aí, não tem comprometido, né? A gente sabe da importância do Thierry, do que ele vinha jogando aqui, vários times de Série A atrás do Thierry, a gente sabe disso. Mas até pela importância dele, a gente tem que ter um cuidado de não colocar o cara numa situação de risco, né? Pô, bota o Thierry, daqui a pouco ele machuca, acabou o ano pro Thierry. Então a gente vai ter esse cuidado junto com o departamento médico. Aqui ninguém toma decisão sozinho, né? A gente conversa, a gente vê com o DM, com a fisioterapia, com preparação física. E vamos tomar a melhor decisão para o esporte. Se a melhor decisão for o esporte, for segurar um pouquinho mais o Thierry, para ele se recuperar um pouquinho mais e estar mais inteiro, a gente vai fazer isso sem problema nenhum, né? Até porque o alemão vem dando conta com o recado. O Chico entrou hoje numa furiosa, numa fogueira e tirou muitas bolas de cabeça, participou bem do jogo mais uma vez, né? Eu acho que é um zagueiro também promissor aí que o esporte tem. O Chico, tenho gostado muito, tanto no treino quanto nos jogos que ele participou, acho que é um cara que tem muito potencial. E vamos pensar com calma na situação do Thierry, não vamos adiantar nada, até porque eu acho que o alemão vai ter condições de jogo, e se o alemão tiver,
possivelmente vou ser um pouquinho mais conservador com o Thierry. Ô, Claudinei, pegando o embalo no sistema defensivo, aquele jogo contra o Ituano, que o Sport perdeu alguns gols e o Ituano foi muito competente na frente, né? Foi um jogo fora da curva, né? Porque o Sport geralmente não toma muitos gols. Nos últimos 3 jogos, inclusive, o Sport tomou apenas 1 gol, né? E sofreu pouco. O Saulo, nos últimos 2 jogos, praticamente não tocou na bola. O Denis também não teve muito trabalho hoje. Queria que você falasse em relação a esse setor, porque considero que realmente foi fora da curva aquele jogo contra o Ituano. O normal do Sport é esse, né? Sofrer poucos gols e o time mostrar uma segurança. E você que tem acessos, inclusive um recente com o Avaí, tem 36 pontos a disputar o Sport, né? Em 12 jogos. É difícil, é fácil? Qual a sua opinião em relação a tirar 5 a 8 pontos? Que caiu para 5, né? Mas ainda tem a rodada, o complemento da rodada ainda, para o Sport chegar no G4. Então, com relação à defesa, cara, eu concordo plenamente com você, com a tua colocação. Foi um jogo atípico, né? Os gols que a gente tomou contra o Ituano, os gols normalmente a gente não toma, né? A gente tomou gols, às vezes, de cabeça, com a defesa posicionada dentro da área e perdemos o duelo aéreo. Que é uma coisa que a gente trabalha. Inclusive, naquela semana do Ituano, por incrível que pareça, foi uma semana que a gente fez 2 ou 3 treinamentos voltados para isso. Aí tu vai no... Por isso que futebol é apaixonante, né? E, às vezes, é um momento irritante, porque a gente perde o controle na hora do jogo, né? Um momento, um descuido, né? Uma desatenção. Então, foi fora da curva. E, assim, eu acho que é mais importante frisar, assim, a gente tem tido uma consistência defensiva. Eu até brinquei com o Jorge outro dia, quando a gente optou, não, vamos colocar o Denis. A gente trouxe o Denis, um cara experiente. A gente pediu para a diretoria para trazer um goleiro com essa experiência, porque a gente sabe que vem a cobrança na saída do Maílson, viria a cobrança em cima dos goleiros que estavam aqui. E ainda brinquei com o Jorge, falei, pô, mas se fosse tanto eu quanto você nos últimos 2 jogos, o resultado talvez fosse o mesmo, né? Nos últimos 3 jogos, porque a gente está realmente, nossos goleiros não estão precisando fazer milagres, né? Então foram as defesas normais de jogo e saíram bons cruzamentos, o Denis também, o Saulo quando precisou e o Carlos quando jogou. Mas assim, nós não estamos bem defensivamente porque a gente está jogando se defendendo. A gente está roubando a bola no campo de ataque, a gente está jogando a maior parte do tempo, né, agredindo o adversário, marcando o alto. A gente não está um time de bloco baixo e especulando o jogo. A gente está se defendendo bem, sendo agressivo, roubando a bola do adversário no campo ofensivo nosso. Lógico que no final do jogo hoje, com 1 a menos, fica difícil. A gente volta para aquele modo sofrimento que a gente não gosta, né? A gente gosta sempre de estar mais seguro defensivamente, mas não com a nossa linha tão próxima do gol. E eu penso que a gente está no caminho certo. Acho que a gente tem que... A tendência é que a gente continue tomando poucos gols, dando poucas chances ao adversário. O adversário está finalizando de fora da área, um cruzamento, outro ali, mas não está chegando tanto. A gente espera manter essa consistência e essa intensidade na hora de pressionar a bola, que o fundamental no nosso sistema é esse, é pressionar a bola rápido. Com relação ao acesso, cara, assim, faltam 12 jogos, se a gente ganhar 9 dos 12, a gente sobe com certeza, né? 64 pontos, eu acho que dificilmente não dá acesso. Mas, enfim, é difícil, não é fácil não, é difícil, ninguém vai aqui falar que é fácil, mas a gente tem que batalhar jogo a jogo. Essa rodada, com certeza, a gente diminui a diferença para o G4, que tem confronto entre Bahia e Vasco, então, ou diminui 2 pontos para os dois, ou diminui 3 pontos para um dos dois, né? Então, a gente vai diminuir a diferença, vai ficar mais próximo, vamos ter os confrontos, não jogamos com nenhum dos 4 ainda, temos confrontos, e vão ter mais jogos entre si. Então, o que nos compete é ganhar o próximo jogo, né? Não adianta, não tem jogo de 9 pontos, não tem jogo de 6 pontos, cada jogo vale só 3. Então, dar essa importância que a gente deu para o jogo de hoje em todos os jogos, né? Se dedicar, como a gente deu para o jogo contra a Tombense, né? Que a gente, programado numa situação muito ruim, os jogadores competiram o tempo todo. O Pedro Nares, tão criticado aí, bateu 11 km e pouco no último jogo, né? Uma coisa que se a gente só vê em Champions League, Copa do Mundo, jogou com 11 km, quase 12 km no jogo, né? Então, a gente se dedicou, o resultado não veio, mas nos dedicamos. E é isso aí, é cada jogo encarar com uma decisão, como a gente fez hoje. Vai ser difícil às vezes, a gente vai precisar sempre do apoio do nosso torcedor, que não vai ser fácil. O Chapecoense tinha perdido só um jogo como mandante, né? Acho que foi a segunda derrota como mandante, não sei, no campeonato. Como visitante. Era o melhor visitante do campeonato, ou o segundo melhor. Nós vencemos. Não quer dizer que vai ser fácil ganhar de um time que ganhou do Grêmio fora. Acho que ganhou do Bahia fora também, enfim. Empatou com o Vasco, a gente foi e ganhou dos caras. Então, quer dizer, é um time que... Náutico também, então... É um time que, assim, dos que estão lá na frente, ele tirou ponto todo mundo, nós ganhamos deles. Então, é importante esse resultado, é importantíssimo, aliás. Então, é ter os pés no chão, continuar trabalhando, né? Não se contaminar nem com coisa ruim, nem coisa boa. Porque a gente, às vezes, não se blinda de elogio, né? Elogio, a gente quer ver elogio. E aí, quando é a crítica, a gente não vai ver. Não tem nem que se empolgar com elogio, nem que se enfiar a cabeça num buraco quando for criticado. É ter equilíbrio, trabalhar, acreditar no trabalho que a gente está fazendo, no dia a dia nosso ali, né? A gente está vendo
O Jorge está com a gente todo dia ali, a união dos caras, os caras treinando, não tem ninguém com preguiça de treinar. Eles treinam, a gente vai fazer, vamos fazer 2 tempos de 20, não, só vamos fazer mais 10. Eles querem treinar mais, entendeu? Isso aí é difícil você ver hoje. Hoje você vê muitos grupos que o cara acaba o treino, o cara quer pegar as coisas e ir para casa. Os caras almoçam ali, concentrados, almoçam, eles ficam conversando 2, 3 horas depois do almoço, batendo papo, conversando, coisa que acontecia quando eu jogava, que não tinha internet, não tinha celular. Hoje a gente vê isso, cara. A gente vê na hora do lanche ali, os caras na resenha ali, eu tendo um lanche à noite, eu concentro junto com eles no CT. Os caras batendo papo, dando risada, coisa da minha época, isso que não tem mais no futebol, cara. Tem muitos grupos que não tem mais, não. Alguns grupos tem mais. Tem muitos grupos que eu dirigi e o cara tá cada um no seu mundo, cara. O cara tá ali jogando pôquer, outro no celular, outro tá fazendo não sei o quê. Eles não, cara, eles se gostam, eles gostam de estar juntos ali, de conversar, de interagir, sabe? Você, faz um lanche da tarde, os caras ficam batendo papo até o jantar, às vezes. Ou janta, eles ficam até o lanche da noite, quando a gente tá fora de casa ali jogando. Então, assim, uma coisa eu posso dar certeza pro torcedor, cara. É um grupo de homens, acepção na palavra, os caras comprometidos, né? E uma diretoria, uma comissão técnica da mesma forma. Tomara que a gente consiga bater o acesso, a gente vai brigar todos os jogos por isso, né? Queira Deus que a gente consiga esse objetivo, vai ser uma baita de uma conquista. Mas independente disso, a cada jogo pode ser que vocês estão aqui com um grupo entre dirigentes, jogadores, comissão técnica, todo o staff, que é sensacional aqui do esporte, pessoal da cozinheiro, motorista, enfim, todo mundo, massagista, todos. São pessoas que trabalham com amor pelo esporte, isso aí pode ter certeza. Né, os caras que estão lá, não estou nem falando eu, o Jorge, que a gente, né, trabalha em vários clubes, mas o pessoal do staff, a entrega deles no dia a dia ali com a gente é uma coisa até difícil de explicar, cara. Tu cai um negócio no chão, já tem 2 pessoas pegando. Esqueceu o apito, tem 4 correndo buscar o apito. Então isso aí é entrega de todo mundo, é todo mundo querendo que aconteça. E até por esses funcionários, por esses caras mais humildes do clube, que a gente tem que lutar ainda mais para conseguir o acesso.